Como nós estávamos falando, a nossa aula está se referindo a partidos políticos. E agora, nesse momento, há a possibilidade, depois que vimos o conceito e a natureza jurídica, em que a legislação eleitoral prevê de impugnação por filiados. Impugnação por filiados. Bem, a legislação eleitoral, através da Resolução 23465, de 17 de dezembro de 2015, prevê a possibilidade de impugnações formuladas por qualquer filiado ou partido, tanto nos TREs quanto no TSE. E essa impugnação, embora a lei fale em filiados, também pode advir de iniciativa do legitimado do Ministério Público, da legitimação do MP. Lembrando que quem atua pelo Ministério Público no TRE é o Procurador Regional Eleitoral e no TSE é o Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República. Sobre esse assunto, sobre essas impugnações de filiados, geralmente o Ministério Público ele emitirá o parecer legal. E sobre esse assunto, é importante salientar o verbete da súmula do TSE, número 53, que assim dispõe. Vamos à leitura, por favor, do verbete sumular, enunciado sumular 53, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Diz o seguinte: o filiado a partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades havidas em convenção. Isso já partindo do pressuposto que o partido já está criado, que no ano de eleição, vai se formar uma coligação partidária. Aliás, hoje, atualmente, no momento que eu estou agora tratando dessa aula, há uma reforma política no Brasil, política eleitoral, em que se discutem vários assuntos. E um dos temas é o fim das coligações. Então, coligação é uma união temporária de partidos. Por exemplo, A, B e C estão coligados, o partido A, B e C estão coligados e formam a coligação, por exemplo, Unidos Venceremos pelo Rio de Janeiro, um exemplo. Então, essa coligação, ela pode ser impugnada por um filiado a partido político. É isso que diz o verbete 53. Bem, um outro assunto importante que está aqui também seguindo o comentário do nosso livro de Direito Eleitoral, que é sempre um material importante, que eu faço aqui, saliento aqui o pequeno comercial do livro, no sentido que você possa acompanhar as aulas da sua residência, que diz o seguinte: liberdade de fundação dos partidos políticos. Esse é o tema. O artigo 17 da Constituição Federal da República dispõe sobre a liberdade de fundação dos partidos, o que revela um direito subjetivo de cidadania na Constituição das agremiações. Neste ponto, o eminente Joaquim José Gomes Canotilho diz o seguinte: como elementos funcionais de uma ordem constitucional, os partidos situam-se no ponto nevrálgico de imbricação do poder do Estado, juridicamente sancionado com o poder da sociedade politicamente legitimada. Enfim, os partidos políticos, eles têm uma liberdade de fundação, mas essa liberdade também não é absoluta, ela tem contralimites, E essa liberdade, ela encontra-se numa dimensão fundamental. Por quê? A isonomia aqui representa um equilíbrio nas propagandas políticas. Então, essa liberdade tem que ter um equilíbrio nas campanhas, no financiamento transparente, na prestação de contas e no acatamento de preceitos nos incisos do artigo 17 da Carta Magna. Ou seja, quando se fala, é isso que eu quero dizer para deixar bem claro, quando se fala que no Brasil existe uma liberdade partidária de fundação do partido, a própria Constituição assim assegura, mas impõe limites. Limites, por exemplo, porque tem que ter um financiamento transparente, não podem ter contas ocultas, O dinheiro público do fundo partidário deve ter uma prestação de contas bem característica, acatamento aos preceitos do artigo 17 da Carta Magna, certo?
Um outro item importante também, aqui continuando as nossas aulas, é a participação dos partidos políticos nas eleições, né? É interessante porque nós eleitores, e nós que nunca estudamos direito eleitoral, vamos dizer assim, né, que você que está aprendendo direito eleitoral pela primeira vez, pouco sabemos sobre partidos políticos. Por que eu digo isso? Que nós pouco sabemos sobre os partidos? É porque há uma tendência no nosso país, na verdade, de valorizar mais a pessoa do candidato. E o partido político, tirando um partido ou outro, com uma ideologia ou outra, ele fica relegado a um segundo plano. Mas a participação dos partidos políticos é importante, reconhecida mundialmente. E aqui no Brasil é importante em alguns aspectos. Por exemplo, o partido político pode propor algumas ações. Ele pode fiscalizar programas de computador. Propor ações na justiça eleitoral, por exemplo. Ele pode propor uma ação de impugnação ao mandato eletivo. Ele pode propor uma representação por abuso do poder político e econômico. Ele pode propor uma representação por captação ilícita de sufrágio, certo? Enfim, o partido político, ele tem essa possibilidade, né, de propor essas ações. Mas também ele pode fiscalizar programas de computador para verificar se a urna eletrônica e o sistema de e-mails, de contagem dos votos é um sistema confiável. Ele pode fiscalizar também a propaganda eleitoral. Ele pode pedir direito de resposta, por exemplo, se o partido for ofendido, for degradado, humilhado, ele pode também se socorrer na tutela jurisdicional eleitoral com direito de resposta. O partido político, olha o que eu vou dizer, ele atua na escolha dos pré-candidatos em convenções, porque não foi instituído ainda no Brasil, de lege lata, na lei ou na Carta Magna, a figura expressa do candidato avulso ou independente, como nós temos nos Estados Unidos da América, em que lá sim nós encontramos, né, a possibilidade de não ter só o Donald Trump, não é isso? Nem a Hillary Clinton, disputando aí pelos republicanos e democratas. Lá nós temos os chamados candidatos avulsos ou independentes, como vocês sabem, que são candidatos sem partido. Mas aqui no nosso país nós não criamos ainda essa figura. Então o partido político ele tem uma função muito importante, porque antes que nós eleitores possamos exercer o nosso direito de voto, na verdade esse direito de voto primeiramente é exercido por uma escolha de filiados de partidos políticos que escolhem os chamados pré-candidatos ou candidatos a candidatos nas convenções, né? E o artigo 17 da Constituição da República Federativa do Brasil determina os rumos que devem ser obedecidos na criação dos partidos. Então, resumindo, a liberdade, nós já vimos, não é plena, não é irrestrita. Ela sujeita-se a preceitos básicos da dignidade da pessoa humana, respeito aos direitos do eleitor e de toda a sociedade brasileira na qualidade de direitos fundamentais. Perfeito? Pois bem, deveras, na verdade, os partidos políticos também só podem participar das eleições se estiverem de acordo ao que determina o artigo 4º da Lei 9.504 de 97, ou seja, constituídos há um ano antes do pleito, e que até a data das convenções tenham um órgão de direção. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADIM número 1817, que questionava o prazo de um ano como restritivo ao artigo 17 da Carta Magna, que trata da liberdade de criação dos partidos. Assim está mantida esta regra temporal de um ano. Esse um ano leva-se em conta o primeiro turno. Exemplo, em 2018, as eleições serão no dia 7 de outubro de 2018. Portanto, o partido deve estar constituído até 7 de outubro de 2017. Tá bom? Vamos continuar com calma.
estudando sobre partidos políticos em aulas subsequentes.